Uma boa madrugada para todos vocês que já me seguem no canal de YouTube. Meus irmãos, estou aqui nessa madrugada meditando na palavra do Senhor. Que a paz do Messias chamado Cristo Jesus esteja com todos nós. Todos nós cristãos sabemos que somos parte do corpo de Cristo Jesus e que deveríamos todos viver unidos, sem diferenças, sem contendas, sem brigas, sem divisões. Deveríamos estar todos unidos, porque já que a família de Cristo Jesus é unida, e por que nós não somos todos unidos? Estou meditando aqui na palavra do Messias chamado Cristo. Ouçam com bastante atenção. Vou mostrar para vocês que devemos estar sempre unidos, uns com os outros. Vou mostrar para vocês, dentro da Bíblia Sagrada, a união é a força do corpo de Cristo. A união é nossa força. Nada pode nos vencer se nós estivermos todos unidos. Pois tem muitos que vivem em brigas, confusões, contendas, e ainda diz que é cristão, e ainda diz que serve a Cristo. Vamos ver que o livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e versículo 12. O que é que diz? Melhor são dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Temos que estar unidos. O 12. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente, porque estão unidos. Como bom seria que todos vivessem unidos. É como diz o salmista Davi no Salmo 133. Bom seria que os irmãos vivessem todos unidos, em união. Seria como óleo precioso que desce pela barba de Arão e corre pela orla de suas vestes e desce pelo cume dos montes, e de lá vem a bênção do Senhor. Tudo que somos de nós é abençoado por Deus, se vivermos unidos. E agora vamos para um livro de Marcos, capítulo 3, versículo 24 e versículo 26. Marcos capítulo 3, versículo 24 e 26. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir.
E se Satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. É uma luta, meus irmãos, entre os filhos de Deus contra os filhos do maligno. É uma luta contra principados e potestades, contra os inimigos. Nós sabemos que a nossa carne não é contra... Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, contra principados e potestades, contra a força do maligno, porque eles trabalham unidos para ver todos os crentes fracassar, caídos, intrigados, inimizados, falando mal um do outro. Por isso que a união, viver unido, é muito bom. É muito bom viver unido. Porque se um cair, o outro levanta. O outro está de pé para ajudar na caminhada. Agora vamos para o livro de João, capítulo 15, versículo 1 e versículo 17. João capítulo 15, versículo 1, versículo 17. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Unido. O Pai e o Filho unido. Jesus Cristo unido com Deus, o Pai. Se tudo lá no céu é unido, por que os cristãos vivem em brigas? Muitos vivem em brigas, intrigados. Agora vamos para o versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus pede para que nós vivemos unidos, amando uns aos outros, e não intrigados, não com brigas, não com contendas, não com arengas, não com raiva um do outro. É o que Jesus manda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Gente, Jesus nos amou. Jesus Cristo nos amou. Sofreu por nós, porque que nós, muitas das vezes, tem muitos dos cristãos que vivem com brigas, com arengas, com contendas, intrigados uns dos outros. Ainda diz, eu sou crente. Ainda diz, eu sou crente. Ainda diz, eu sou convertido. Vamos para o mesmo livro de João, capítulo 17. Versículo 21 e 23. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim,
e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Meus irmãos, aqui Jesus ele pede para que nós vivamos em união, amamos uns aos outros e não intrigados. Assim como Deus amou Jesus Cristo, também nos amou. Assim como ele viveu unido com o Pai, ele também pede que nós vivemos em união, estejamos sempre unidos e não intrigados, não com ódio, não com raiva um dos outros. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 47. Vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Unidos era a igreja no passado de Cristo Jesus. A igreja do Messias chamado Cristo vivia em união, unidas, e Deus abençoava, e Deus multiplicava o povo vinha, se convertia, e nessa época tem muitos dos cristãos que vivem diferente, intrigados um do outro, com raiva, com ódio. Ainda dizem, é desse jeito mesmo que tem que ser. É desse jeito mesmo que tem que ser. Mas aí agora eu pergunto, é desse jeito que você vai herdar o reino dos céus? É desse jeito que você vai entrar no reino dos céus? Pois Jesus diz que fora ficarão os mentirosos, os feiticeiros, os adúlteros, os que cometem pecados nojentos, os cães, os abomináveis. Tudo isso vai ficar do lado de fora. E você ainda continua desse jeito, intrigado com inimizade. Ainda diz que vai herdar o reino do céu. Ainda diz que é crente. Primeiras Coríntios, capítulo 1, versículo 10, versículo 17. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digas todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Que dissensões? Brigas, arengas, inimizades, contendas, ódio, raiva. Não haja esse tipo de coisa no meio de vocês. Antes sejam unidos
em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Se você anda com esses tipos de inimizade, com contendas, com brigas, com dissensões, você está fazendo da cruz de Cristo em vão, do Evangelho em vão. Então você não é convertido, você não é convertida. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e versículo 4. Vamos lá, Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e versículo 4. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e versículo 4. Vamos lá. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É sério. Vou repetir de novo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aleluia. Glória. Meus irmãos, minhas irmãs, eu peço que, se você que já me segue no canal do YouTube e anda com esses tipos de coisas, peça perdão ao seu irmão, à sua irmã e siga em frente e peça perdão a Cristo também. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.